Pessoal do primeiro período da PUC-Arcos, estou aqui de volta para dar continuidade à nossa disciplina História e Formação do Direito, hoje com um tema super importante que cai demais na prova da OAB, mas mais do que isso, te permite compreender assuntos que serão tratados em direito constitucional, em direito penal, em direito civil. Como estamos falando da formação do direito, tudo que tratamos aqui reflete, deságua nas outras disciplinas. Então, se você conseguir formar uma boa estrutura, ter uma boa base, as outras disciplinas passam a acontecer de uma maneira muito tranquila. E aí, alguém já me pergunta, o que seria esse tema tão importante para a aula de hoje? Olha, pretendo gastar todo o nosso tempo, fazer uma conferência com vocês e discutir muito sobre isso. São as chamadas gerações ou dimensões do direito. Note o seguinte, antes de ir para o slide e começar a falar efetivamente sobre isso, eu quero que você compreenda o seguinte passo. A formação do que nós chamamos hoje de direito é uma luta constante, é uma luta por direitos e é uma luta por implementação desses direitos. Qual é o recorte teórico que funda a modernidade? Sempre pensamos a nossa situação, e até por uma influência muito grande da Europa, após a Revolução Francesa. Como entendemos o Estado hoje tem tudo a ver com o que aconteceu na Revolução Francesa ou depois da Revolução Francesa. Então, tente me compreender. O antigo regime, um regime diferenciado, que não é o que nós vivemos, é como se fosse morto simbolicamente com a Revolução Francesa. Olha, Luís XVIII ser decapitado simboliza o quê? Que o antigo regime já era, que o antigo regime não vale mais. E o que isso tem de consequência para você, para mim? Os indivíduos deixaram de ser meros objetos de direito, passaram a ser sujeitos de direitos. Então, para a aula por aqui e consiga fazer esta primeira distinção. De um lado, objeto de direito e, de outro lado, sujeito de direito. Quem é objeto de direito apenas recebe a influência e não pode falar nada. Ele não é dono, ele não é titular de coisa alguma. Ele não influencia na política e ele nem pode falar, Estado, não faça isso, pois isto me pertence. Então, note o seguinte, quando você está no estado absoluto, onde o rei mandava em tudo, as pessoas eram meramente súditos, todos estavam submetidos à vontade de quem? À vontade do rei. E isso é o que caracteriza o antigo regime. Então, as pessoas como objetos de direito está relacionado à ideia antiga, o ancien regime, o antigo regime, que simbolicamente cai com a Revolução Francesa. Pós-Revolução Francesa, os indivíduos passam a ser fundamentais. Os indivíduos ganham em importância. Os indivíduos deixam de ser meros objetos de direito e passam a ser sujeitos de direito. Aí você anota comigo. O que seriam sujeitos de direito? São pessoas que titularizam, ou seja, são donos de direitos e possuem algumas obrigações. Mas note, objeto, você faz o que você quer com o seu objeto. Se eu pegar uma folha do caderno e amassar e jogar fora, posso fazer isso? Posso, pois essa folha é um mero objeto. Agora, descartar uma pessoa, jogar fora uma pessoa, não pode, pois a pessoa é um sujeito de direito, ela é titular de direitos. Essa situação ganhou uma discussão muito maior, como vocês já viram comigo na aula de neoconstitucionalismo, na pós-Segunda Guerra Mundial, e ganha força exuberante no direito brasileiro com o advento da Constituição de 1988. Então entenda, durante a Segunda Guerra Mundial, na hora que você fala em campo de concentração, aquelas pessoas que viviam ali não eram sujeitos de direitos, pois não tinham direitos a coisas mínimas. Eram meros objetos. Por isso poderiam ser obrigados a trabalhar de forma forçada e quando não conseguem mais trabalhar, podem ser simplesmente descartados. Olha, quando você está dentro de uma ditadura, também funciona dessa forma.
O ditador manda e as pessoas que estão abaixo dele simplesmente acatam aquela ordem. E note o seguinte, o nosso direito atual é construído com uma outra lógica. Lógica que determina que as pessoas, os indivíduos, todos os indivíduos, possuem direitos. Direitos estes que nem mesmo a maioria pode retirar. Então, na hora que você fala assim, que eu tenho um direito que nem mesmo a coletividade, a maioria pode tirar de mim, estou falando exatamente do quê? Dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais de quem? Dos indivíduos. Volto a afirmar isso para vocês. Qual é o maior artigo da Constituição de 1988? E aí, eu até espero que você já tenha feito a leitura desse artigo, pelo menos uma vez. É o artigo 5º. O artigo 5º possui seu caput, 78 incisos e mais 4 parágrafos, todos tratando do quê? De direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Note que você agora é um sujeito de direito, você é titular de direito. Por exemplo, artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, fala de propriedade. Quer dizer que você pode ter uma propriedade e o Estado não pode simplesmente pegar esta propriedade. Claro que temos o Instituto da Desapropriação, que é prevista na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 24, que é como se fosse uma exceção à ideia de propriedade, mas mesmo assim você não perde a propriedade. O Estado te indeniza por estar retirando a sua propriedade. Então note o seguinte, direitos fundamentais são direitos do quem? De quem? Do indivíduo. E o indivíduo agora é titular, ele é dono, ele é proprietário desses direitos fundamentais. E aí você vai notar o seguinte, que ser dono de direitos fundamentais transforma esses indivíduos em verdadeiros sujeitos de direitos e não mais mero objeto de direito. Pegou a diferença entre objeto de direito e sujeito de direito? Nós, que vivemos sobre a égide da Constituição de 88, somos verdadeiros titulares de direitos. Temos muitos direitos garantidos na Constituição. Claro que sempre existe o problema da eficácia, da implementação desses direitos. Mas olha só, se você estiver fazendo uma prova, um concurso, por exemplo, para delegado de polícia de Minas Gerais, e na fase oral, a última fase, o examinador te perguntar: o que são os sujeitos de direito? Pode ficar tranquilo que você já tem condição suficiente de responder isso, dizendo o quê? Olha, sujeitos de direito é aquele indivíduo que é titular, dono, proprietário, que possui um amparo da Constituição, que possui um amparo da legislação para exercer determinados direitos. Muito tranquilo isso para vocês. Então, olha, o que significa sair de objeto de direito e entrar na ideia de sujeito de direito? Você deixa de ser súdito, você deixa de ser a pessoa que só recebe ordens, que está ali só para cumprir uma determinação do rei ou do Estado e passa a ser dono, ou a pessoa que comanda, a pessoa que é titular de direitos, direitos dos indivíduos contra uma atuação do Estado, direitos dos indivíduos contra a atuação dos outros indivíduos. Então note, falar de dimensões ou gerações de direitos, falar em ser sujeito de direito, em última instância, estão tratando do desenvolvimento dos direitos fundamentais. É a história da evolução desses direitos fundamentais. E isso não cai, isso despenca em suas provas. Por isso, eu convido vocês agora a estudar comigo o tema Gerações de Direitos, também conhecida como Dimensões de Direitos. Começando efetivamente a aula de hoje. Se você já entendeu a diferença entre objeto de direito e sujeito de direito, você está pronto. Como diz a Marília Mendonça, você pode superar essa primeira parte e caminhar para a segunda e importante parte da aula de hoje, que é entender exatamente a expressão gerações de direitos ou dimensões. Primeira coisa que você vai comigo identificar.
os direitos foram conquistados de forma gradativa. E não existe uma ordem que é assim: primeiro faz isso, depois faz aquilo outro, depois aqui. Não, a história da humanidade é marcada por idas, por voltas, por avanços, por retrocessos. Então não existe uma questão linear de desenvolvimento. Nós não temos nem a certeza que iremos para um determinado caminho. Então a história da humanidade, essa luta por garantir esses direitos, não é uma linha tranquila onde gradativamente os direitos são adquiridos. Porém, para que facilite o seu estudo, nós conseguimos agrupar esses direitos em classes, em grupos, para que você consiga visualizar como que historicamente eles foram defendidos e conquistados pelos indivíduos. Note o seguinte: o Estado sempre foi considerado o maior violador dos direitos dos indivíduos. Num primeiro momento, nós vamos querer retirar a proximidade do Estado. No segundo momento, nós vamos querer uma proximidade do Estado para gerar uma ideia de igualdade, trazer direitos sociais. E num terceiro momento, estamos falando dos Estados garantirem direitos que transbordam o próprio Estado nacional, como, por exemplo, ao meio ambiente, perquirir ou discutir sobre uma sociedade justa. Rafael, você está falando demais e ainda não foi no ponto da matéria. É para você entender. Nada é corrido, tudo é tranquilo. Então, voltando. Matéria, gerações de direitos ou dimensões. Não aconteceu de maneira tranquila. Não acontece de maneira reticular. Não é uma coisinha, depois a outra e pronto. Não, é caótico, mas vamos separar. Então, começou a matéria. Qual a diferença de falar gerações ou dimensões? Ou mesmo como caiu na prova do Ministério Público. Qual é a melhor expressão? Seria geração ou seria dimensão para tratar do tema direitos fundamentais? Bom, pessoal, eu dou a resposta sem problema algum. A melhor expressão seria dimensões. No entanto, é consagrado. Olha, tanta gente já escreveu sobre isso, tanta gente já comentou sobre esse assunto e sempre tratou da seguinte forma, chamando de gerações. Então, se você estiver fazendo uma questão de concurso, ou aparecer numa prova, ou alguém te indagar quais são as gerações, você não precisa efetivamente parar e corrigir quem está te falando. E falar assim, olha, a melhor expressão não é gerações, e sim dimensões. Porque isso está consagrado. É como se fosse um apelido que pegou. Não adianta a pessoa agora ficar tentando se desvencilhar, que você sempre vai olhar para aquela pessoa e vai lembrar exatamente do quê? Do seu apelido. Por exemplo, na faculdade eu tinha um apelido. O meu nome na faculdade era Guaxupé. Olha como eu disse, o meu nome, o meu apelido. Não tinha como. Aquilo estava arraigado à pessoa. Ah, poderia ser melhor para identificação chamar de Rafael. Além, tudo bem. Mas acontece que o meu apelido ali era Guaxupé. Então, olha só, gerações não é a melhor expressão. A melhor expressão seria dimensões de direitos. No entanto, está consagrado a ideia de gerações. Então, não pode surtar, não pode ficar bravo, não pode gerar um questionamento desmedido quando aparecer essa situação. Bom, aí eu tô falando aqui, o Vinícius, a Lívia já estão me perguntando ali, poxa, mas por que dimensões é melhor que gerações? Porque quando se trata de direitos fundamentais, nós queremos cada vez mais. E quando você trabalha com a ideia de geração, dá a ideia que a segunda geração retira a primeira geração, supera a primeira geração. Por exemplo, internet de uma segunda geração. Pô, quer dizer que a internet é melhor que a primeira geração. Aí você descarta essa primeira geração e fica com qual? Com a segunda geração. Então dá uma ideia que um elimina o outro e agora vale apenas esse. Ou então você pode pensar assim, a geração dos meus avós, dá uma ideia de algo antigo, algo conservador, algo que não vale mais, e você quer algo atual. Então, geração traz essa ideia de substituição. Entra um no lugar do outro.
Agora, como você quer mais direitos fundamentais, você quer novos direitos fundamentais sem abrir mão dos antigos direitos fundamentais, a expressão ideal seria dimensões. Então teríamos uma primeira dimensão junto com a segunda dimensão. Não tem problema algum. Quem assiste, por exemplo, Stranger Things, sabe que existem dimensões que convivem, que estão funcionando ao mesmo tempo. É uma dimensão paralela. Está junto e misturado. Então você não perde os primeiros direitos. Você luta por esses direitos, consegue novos direitos e eles convivem. Agora, na hora que você pensa em geração, você tem um grupo de direito e vem um novo grupo de direito que substitui esse. E não é isso que ocorre. Ah, Rafael, então troca para dimensões. Não dá, porque já pegou o apelido gerações. Não dá mais para se desvencilhar, não dá mais para retirar isso da cabeça dos doutrinadores, dos operadores do direito. Por isso, o termo consagrado para a aula de hoje é gerações de direitos fundamentais. Porém, se aparecer dimensões dos direitos fundamentais, não perca tempo, trate como sinônimo e toque o barco nessa matéria. Já apareceu também de perguntar uma questão aberta sobre esse tema. E muitos candidatos foram espertos e mostraram para o examinador que existia uma discussão sobre qual o melhor termo para ser adotado. Olha que legal, você já tem condição, então, de falar mais do que o seu concorrente. Numa prova aberta, o que você faz? Você traz muitas informações. Você mostra para o examinador que você efetivamente conhece do tema. Tudo bem? Então, vamos prosseguir, vamos acelerar para mais um pedaço da nossa aula. Um pedaço importante. Agora é a hora que você vai entender o seguinte. Existem muitas gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Tem autores que falam em 7ª geração, 8ª geração de direitos fundamentais. No entanto, ainda não existe um consenso sobre como seria esta divisão. Então, na hora que a gente fala de 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, etc., dimensões ou gerações dos direitos fundamentais, existe uma dúvida. Porém, a primeira, a segunda e a terceira, aqui não tem dúvida. Aqui já está solidificado, aqui já se formou um consenso na ciência do direito. Então é exatamente isso que cai em prova, é exatamente isso que pode ser cobrado de vocês. Então qual que é o objetivo? Conhecer efetivamente o que são os direitos de primeira geração, o que são os direitos de segunda geração e o que são os direitos de terceira geração. Se você conhecer os direitos ou os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração ou dimensão, você está fazendo um estrago na prova da OAB. Você acerta questões sem parar. Por isso, depois desse primeiro slide, separei 2 exercícios que caíram na prova da OAB e no concurso de defensor público do Estado de Minas Gerais para tratar do assunto. Basta que você saiba quais são os direitos de primeira geração, quais são os direitos de segunda geração, quais são os direitos de terceira geração ou dimensão. Nossa, se você simplesmente souber isso, você faz um abalo na sua prova. Você acerta coisa pra caramba. Lembre, você está estudando agora na faculdade, mas para utilizar isso quando você estiver saindo ou quando você sair da faculdade. Então faz todo sentido, mais do que decorar, você conseguir entender, compreender efetivamente essa matéria. Matéria de hoje, volto a frisar, pode colocar um tanto de símbolo de São Paulo do lado. Matéria de primeira ordem. Então, venha comigo, venha acompanhar os slides sobre gerações ou dimensões de direitos. Acompanhe comigo. Temos a primeira geração. Vamos trabalhar aqui depois com a segunda geração e com a terceira geração de direitos fundamentais. Só que antes de finalizar a aula, esse primeiro pedacinho da aula, e começar efetivamente falando sobre eles, você vai entender comigo o que significa esses direitos de primeira geração. Olha só, direitos de primeira geração tem a ver com não fazer por parte do Estado. Imagine que no Estado absoluto, antes da Revolução Francesa, a força do Estado era tão grande que sufocava o indivíduo. O indivíduo não tinha direito a nada.
Então, gradativamente, o indivíduo foi lutando por espaço. Ele foi empurrando o Estado para longe. É como se ele falasse assim: Estado, me dê liberdade, Estado, saia daqui de perto. Eu quero ter minha autonomia, eu quero ter a minha privacidade, Estado, eu quero fazer as minhas opções, eu quero ter os meus bens. Note o seguinte: primeira geração tem a ver com status negativos. O que significa isso? Um não fazer por parte do Estado. Estado, não interfira na minha propriedade. Estado, não interfira na minha liberdade. Estado, deixe que eu faça isso. Não venha para cá. Lembrando que a Magna Praeta Carta, em 1215, foi pioneira em garantir esses direitos de primeira geração para os nobres ingleses. João Sem Terra foi obrigado a jurar uma constituição onde ele se comprometia a respeitar as liberdades dos nobres. Então, olha, direitos de primeira geração é uma questão antiga na história da humanidade. Para nós, olha, demora, é pós-Revolução Francesa, é pós-Segunda Guerra Mundial, efetivamente garantido com a Constituição de 88, mas esta discussão, essa situação já é antiga na história do direito. Então, voltando e fechando essa primeira ideia para a gente começar o próximo bloco com tudo. Quando você lembrar de primeira geração de direitos fundamentais, tem a ver com não fazer por parte do Estado. Tem a ver com uma ideia de respeito do Estado às liberdades dos indivíduos. Por isso que o Estado deverá respeitar, por exemplo, a propriedade, por isso que o Estado deverá respeitar a liberdade do indivíduo, por isso que o Estado vai ter que respeitar o direito de escolha política desses indivíduos. Note que o indivíduo não é mais um mero objeto de direito. Ele passa a ser dono de direitos fundamentais. Então é o que nós chamamos de verdadeira formação de um sujeito de direito. Se você conseguiu compreender todas aquelas discussões, vamos voltar no próximo bloco detalhando o que seriam esses direitos de primeira geração, depois falar dos direitos de segunda geração, terceira geração e resolver duas questões de concurso que eu separei para vocês. Então, dá uma olhadinha aqui no slide e vamos com tudo para o próximo bloco.